De volta com o terceiro e último bloco do cenário político desta sexta-feira. Ainda dá tempo de você participar, enviar a sua mensagem através do Twitter, @CenaPolíticoTCM. Tem também o nosso Instagram, @CenárioPolíticoTCM, e o nosso WhatsApp, 988028979. Victor Tanga não desgruda do WhatsApp. Assim como o José Santos, que também está assistindo a gente, interagindo através aqui do nosso WhatsApp do sucesso. O Joel Canela, lá de Felipe Guerra, tá mandando aqui um abraço para o Leonardo Rego e também tá dizendo que está assistindo lá na casa do pai dele. Tá lá na casa do pai dele assistindo aqui. Deixa eu voltar aqui a mensagem para saber. Seu Manuel de Joel e a professora Adalgisa Alves. Vez por outra, dona Adalgisa dá um cochilo. Alô você aí de Felipe Guerra. Um abraço, Joel Canela. Toda a família acompanhando aqui o nosso cenário político nesta sexta-feira chuvosa aqui em Mossoró, porque passou o dia nublado, mas agora tardinha para a noite começou a garoar, já está uma chuvinha mais ou menos, e nessa chuvinha de pouco a pouco a gente está vendo a intensidade dela aumentar, diminui, mas está uma noite de sexta chuvosa aqui em Mossoró. Complicado lá para o setor da capital, né? Infelizmente lá a situação está bem mais grave, com as fortes chuvas, a questão de infraestrutura dá realmente lá trabalho à população que tem sofrido bastante, né? Inclusive interdições em vias importantes lá de Natal. Então a gente torce pela chuva, mas a gente torce que ela também não cause transtornos. Diante da baixa procura pelos imunizantes contra a Covid-19 e influenza, neste final de semana haverá vacinação apenas no sábado. O repórter Pedro Ítalo tem mais informações. A campanha Mossoró Vacina continua neste final de semana. Na verdade, estou aqui com o Etevaldo, que vai nos passar, na verdade, neste sábado, né, Etevaldo? Como é que vai ser o funcionamento e por que não no domingo a campanha dá uma parada? O que aconteceu que não vai ter vacinação no domingo? Excepcionalmente, nesse final de semana, só o sábado. O sábado aqui na UBS Maria Soares, vizinho à UPA do Alto São Manuel, das 8 às 16 horas, no Partage Shopping, das 10 às 18 horas. Então, a população de Mossoró, ou que esteja em Mossoró, que quer se vacinar, só terá esses dois locais neste sábado. A diminuição do local de vacinação, o outro local que no caso era o Chico Costa, e também do dia de domingo, é devido à baixa procura. Qual é a faixa etária que está nesse momento? Pronto, nós estamos aí com relação à vacinação da Covid, é permitida a partir de 5 anos, da primeira e a segunda dose. Inclusive, esse público da criança, que depende dos pais e responsáveis, nós temos aí mais de 9.000 crianças na faixa etária de 5 a 11 anos que sequer tomaram a sua primeira dose. E deste público, nós já temos mais de 6.000 que estão com a segunda dose em atraso. Então, esse público é permitido a primeira e a segunda dose para concluir o esquema vacinal. A partir de 12 até 39 anos, nós temos aí a questão da primeira, segunda e da dose de reforço. E a partir de 40 anos ou mais idade já é permitido o segundo reforço, que seria a quarta dose. Já com relação à influenza, a vacina está liberada a partir de 6 meses de idade até a população adulta em qualquer faixa etária. Preocupação maior com a criança, com relação à influenza também, o público de 6 meses a menor de 5 anos. Vacinamos pouco mais de 6.000, onde nosso público é em torno de 17.000 crianças nessa faixa etária. Etevaldo, muito obrigado pelas informações. Então, tá aí. Esse sábado, 2 pontos de vacinação disponíveis para o pessoal de Mossoró poder se vacinar, colocar seu esquema vacinal em dia e aproveitar, né? Tanto influenza como Covid, o município está deixando aí à disposição da população essas doses. Pedro Ítalo para o Jornalismo TCM. Valeu, Pedro Ítalo. Obrigado pelas informações. Tem vacinação no sábado, então se você está com aquele probleminha de ficar ali com o cartão de vacina por receber lá o carimbo, busque se vacinar neste sábado aqui em Mossoró. Tem participação aqui, eu falei agora há pouco do Joel Canela lá de Felipe Guerra, mas o Lindenberg também está lá em Felipe Guerra mandando mensagem aqui pra gente. Quem também interage conosco é o Rosado, que manda mensagem, tá mandando seu boa noite aqui no nosso cenário político TCM. E o José Santos pergunta, ele está atento aqui, o José, com relação ao Partido União Brasil e a indicação do partido para vice-governador. Vai indicar o vice de Fábio Dantas ou não? Pergunta aqui
o José Santos? Como eu mencionei, provavelmente na próxima semana haja uma nova reunião do colegiado do partido, exatamente para decidirmos o futuro no aspecto da possível coligação no âmbito majoritário. Essa decisão, por enquanto, não está tomada e nessa reunião anterior, esse assunto da possibilidade do partido lançar o candidato a vice também não foi tratado. O assunto foi tratado de uma forma genérica, com a orientação do partido, para diálogo com todos aqueles que estão compondo as respectivas chapas majoritárias. Quer dizer que não tem nada definido ainda? Não há nenhuma definição nesse aspecto, não. Acredito que na próxima reunião, onde o comando do partido irá assimilar todo o retorno, fruto dessas conversas que ocorreram no diálogo dos membros da nossa nominata com candidatos do âmbito majoritário, o partido tomará a decisão mais sensata possível, tendo como foco principal o interesse do nosso Estado. O senhor avalia positivamente a presença do União Brasil na formatação de uma chapa ao governo do Estado? Bem, esse é um assunto que eu repito... Indicando o vice, no caso? Até o momento, esse assunto não foi tratado. Eu não quero, unilateralmente, isoladamente, emitir uma opinião em detrimento à decisão do colegiado. Eu já externei, enquanto partido, e tenho dito isso publicamente, que a minha opinião pessoal seria de convergência com uma chapa de oposição ao atual governo, mas por uma questão de coerência política. União Brasil tem candidato à presidência da República. O Luciano Bivar, presidente nacional da sigla, colocou o seu nome à disposição. No entanto, está lá embaixo, quando a gente vê nas pesquisas, não consegue atingir um percentual, que muitos falavam, inclusive, sobre uma possibilidade de terceira via, o que a gente vê é uma polarização nessa disputa à presidência da República. Qual a avaliação que o senhor faz de uma candidatura à presidência da República que não engata, que não vai para concorrer? Eu reconheço que está cada vez mais limitada a possibilidade do surgimento de uma terceira força no contexto nacional. Essa polarização, segundo os números têm demonstrado, cada vez mais está reforçada. Com relação à participação do Luciano Bivar no processo eleitoral, eu vejo muito mais positivo como uma forma de contribuir com o debate de interesse nacional. E pelo que eu tenho escutado internamente a nível de partido, o projeto mais consistente, pensando talvez numa eleição nacional, ele poderá ocorrer a médio prazo, que o nosso partido deverá fazer de 5 a 6 governadores na eleição desse ano. E como símbolo maior, o ex-presidente do Democratas, ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que é candidato a governador da Bahia, segundo os números têm demonstrado, com ampla possibilidade de vencer a eleição no primeiro turno. E pelo que eu conheço da atuação histórica dele como deputado federal, como prefeito que revolucionou a capital Salvador, que hoje é a terceira capital do país do ponto de vista populacional, e agora com a perspectiva de governar o estado da Bahia, talvez seja um dos nomes que mais despontem a nível de um projeto de perspectiva de médio prazo no contexto nacional através da representação do União Brasil. Por que o partido não lançou um candidato ao governo do estado? Fala-se muito da questão de união com outras siglas. Chegou a haver a possibilidade de lançar um candidato ao governo do estado? Por que não houve esse avanço? Não tinha algum nome ali disponível para concorrer ao governo? O próprio comando do nosso partido já externou explicitamente que a prioridade para as eleições desse ano no Rio Grande do Norte seria o fortalecimento da chapa proporcional, englobando o contexto dos pré-candidatos a deputado estadual e federal. Eu, como participo ativamente desses debates internos no partido, em nenhum momento houve essa cogitação efetiva com a possível lançamento de uma candidatura a governador. Quando a gente fala agora, voltando ao Congresso Nacional, está havendo uma discussão muito intensa agora sobre uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que muitos estão nomeando como kamikaze, uma situação que pode ali fazer com que o país possa aumentar ali os benefícios sociais no momento de crise, que poderia ajudar muitos que estão precisando. No entanto, véspera de eleições, muitos falam sobre a possibilidade de realmente haver ali algo que não seria o momento ideal, são falas de congressistas, Qual é a sua avaliação sobre o Congresso Nacional estar discutindo isso neste momento? Nós temos uma constatação, e isso já foi noticiado na imprensa nacional, que os governos a nível municipal, estadual e federal fecharam o exercício de 2021 em superávit,
que isso já não ocorria há muitos anos. Então, a situação econômica do país, do ponto de vista de arrecadação tributária federal, dos estados e dos municípios, se estabeleceu um equilíbrio, na minha opinião, inclusive surpreendente. Porque com a continuidade da pandemia no exercício de 2021, se interpretava que a economia continuaria muito fragilizada. Mas os números de arrecadação tributária mostram o contrário. Então, o país buscou um equilíbrio da máquina pública do ponto de vista da sua arrecadação própria. É evidente que a legislação eleitoral ela estabelece vedações diversas, inclusive de pautas que estão sendo deliberadas pelo Congresso Nacional. Hoje há um fato concreto, que não tem como se negar. A força política dos atuais detentores de mandato se ampliou muito. Um mandato de deputado federal do ano passado, apenas em um exercício, conseguiu empenhar mais de 50 milhões de reais de emendas parlamentares. E aí eu vou exemplificar. As emendas individuais, que já eram impositivas, perfazem o valor de 16 milhões de reais. As emendas de bancada, que passaram a ser impositivas, mais 18 milhões de reais. E o orçamento paralelo, que vastamente foi dado publicidade, enxertou na cota de cada parlamentar mais 20 milhões de reais. Então, você teve um contexto de 54 milhões de reais, onde a força dos parlamentares contribuírem com o interesse dos seus respectivos estados e municípios ampliou muito. É por isso que na Câmara Federal a gente tem identificado praticamente pacificação da pauta quando se fala em projetos encaminhados pelo Palácio do Planalto. Isso é um fato concreto, mas que a própria legislação, no período eleitoral, estabelece vedações diversas. Agora tem o outro lado da moeda. O poder de compra do cidadão está cada vez mais limitado. A gente fala aqui em arrecadação recorde do poder público, mas nunca se teve tão limitado para o cidadão, e a inflação está demonstrando isso. Se tire como base o preço do combustível, que gera-se um efeito dominó, o poder de consumo do cidadão está cada vez mais limitado. Então, políticas sociais são sempre bem-vindas, desde que sejam tratadas de forma racional em torno do interesse da coletividade. João, da UPA do BH, está participando conosco aqui, mandando mensagem também, assistindo aqui o nosso cenário político de hoje. Quando a gente fala deste assunto, né, de emendas parlamentares, a gente sempre vê deputados enviando recursos para as prefeituras, né? E me parece, isso é uma questão minha, que estes envios de recursos, eles são repassados aos prefeitos. Obviamente, eles precisam saber o que está precisando, o que está faltando nos seus municípios. Mas me parece que muitas das vezes a população não opina junto ao deputado, junto ao senador, em que precisa melhorar ali para a sua cidade, para a sua região. Qual a opinião do senhor sobre isso? Você falou num assunto extremamente estratégico. Uma das finalidades principais que eu terei no futuro como representante do Rio Grande do Norte do Congresso Nacional vai ser exatamente o estreitamento da ação parlamentar com a base política. Se você perguntar, a sua candidatura está acompanhada de grandes apoios políticos? Não. Porque, inclusive, reconhecemos que os deputados que estão com mandato, por essas prerrogativas existentes, isso facilita a logística de apoio político de quem está com mandato. Agora, o cidadão, via de regra, não tem participado ativamente disso. Muitas vezes, o diálogo do parlamentar se restringe a um diálogo com o prefeito, que vai a Brasília atrás de uma emenda parlamentar, mas que por essas facilidades que eu mencionei, até pouco tempo atrás eu fui prefeito, um deputado empenhava 16 milhões de reais de emenda por ano. Eu conheço municípios aqui da nossa região que receberam no ano passado emenda de 10 dos 11 parlamentares que representam o nosso estado no Congresso Nacional. Então, repito o que disse anteriormente, nós somos devedores da confiança do povo. Eu pretendo, no futuro, estabelecer um mandato interativo com a população, onde o cidadão terá voz ativa e não o diálogo restrito do parlamentar federal com o prefeito ou com o vereador, mas principalmente com aquele cidadão que está na ponta, aquele que é mais necessitado. E eu acho que é possível, perfeitamente, pela experiência já absolvida no Executivo e conhecendo bem Brasília, da gente estabelecer um mandato interativo para atender pautas de interesse do nosso Estado. Deixa eu lhe dar um exemplo mais recente. A duplicação da BR-230 entre Campina Grande e o Sertão Paraibano. Foi decisão de quem? Coesa, da bancada federal da Paraíba. Há quantos anos se fala e nunca saiu do papel a possibilidade da duplicação da BR-304? Nunca saiu do papel. Por que não se pensar, na hora em que tivermos mandato, temos um pensamento unificado
deixarmos os interesses político-partidários de lado e pensarmos no interesse do Rio Grande do Norte. Se o Estado já tem a sua capacidade de investimento limitada, por que não pensarmos na unificação de forças da representação federal para dotar o Rio Grande do Norte com grandes investimentos? É essa a reflexão que eu faço. Leonardo Rego, vice-presidente estadual do Partido União Brasil, pré-candidato a deputado federal. Muito obrigado pela entrevista. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso cenário político. Eu que agradeço imensamente a cordialidade e a atenção de todos que fazem parte da TCM e deixo o meu abraço aqui carinhoso para todos os telespectadores. A gente agradece a audiência de você que nos acompanhou durante toda a semana e que você que está aí nos acompanhando tenha um bom descanso, aproveite bem este sábado e domingo. Segunda-feira a gente retorna aqui ao nosso cenário político 7h25 da noite. Lembrando que tem reprise 10h40 da noite e, claro, todos os programas lá no nosso canal do YouTube e também no TCM Play. Um ótimo final de semana. Até segunda. Um abraço.